Quando a gente pensa nas nossas cidades e no modelo em que a gente avançou hoje, né? De carros, cada um fechado no seu carro, enfim, de condomínios e cada um seguro atrás dos seus muros, são cidades em que a troca acaba ficando cada vez mais restrita, né? As pessoas, elas se comunicam e trocam com aqueles que são mais próximos, com aqueles que são mais iguais, né? E o espaço para a diversidade, ele se restringe. Quando eu estou num espaço público que me permite o acaso, que me permite interação com pessoas que eu não conheço, que eventualmente vêm de outras faixas de renda, que vêm eventualmente de outros bairros, isso forma ali um caldo, né? Um caldo que tem consequências inesperadas e que eu acho que é o que faz exatamente da cidade ser um espaço tão atrativo. A cidade grande, ela permite que as pessoas elas possam se reinventar, que elas possam ser o que elas quiserem, porque a cidade tem tantas oportunidades que, de repente, se eu quero desenvolver um interesse novo, ou quero... eu sempre gostei de rock, mas agora eu estou interessada em saber um pouco de samba. A cidade grande, ela permite que todos esses interesses e essas trocas, elas coexistam no mesmo território, né? Só que isso só acontece se a gente tiver os espaços públicos, se a gente tiver essas arenas de encontro. Se cada um tiver dentro do seu automóvel, dentro do seu condomínio, fechado por muros, com medo, como é que será que essas trocas vão ocorrer? Será que elas vão ocorrer? Ao longo da história do Brasil e das várias cidades latino-americanas, né? Um dos principais modelos de desenho das cidades que sempre foi observado é o modelo das cidades norte-americanas, que são cidades desenhadas para os automóveis, em que as pessoas podiam viver nos subúrbios, por exemplo, ter ali a casa no campo perfeita, enfim, pegar o seu automóvel, ir até lá, aí acessar o centro da cidade, enfim, fazer os deslocamentos com o carro. E existia uma ilusão, né, de que isso ia, enfim, que facilitar a vida das pessoas. Mas isso ao longo do tempo começou a trazer uma série de externalidades negativas, quer dizer, uma série de problemas. Problemas de congestionamentos, problemas de poluição, tempo que as pessoas passaram a gastar dentro dos automóveis, né? Então, no começo o carro parecia ser uma solução e de repente passa a ser um problema. E muitas das cidades brasileiras passaram a seguir esse modelo, né, que é um modelo rodoviarista que a gente fala. Então, dos investimentos serem voltados para a construção de rodovias. A gente tinha no Brasil uma malha ferroviária extensa, uma rede de trens super forte que permitia muitos deslocamentos. E essa rede, ao longo dos anos, foi sendo sucateada, favorecendo o deslocamento pelos automóveis. Em 2012, a gente tem um super ganho no Brasil, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Essa política ela é aprovada e pela primeira vez numa política nacional a gente tem ali claramente escrito que a prioridade agora não é dos automóveis, a prioridade é do transporte público e dos transportes não motorizados, que eu prefiro chamar de transportes ativos, né? Definir pelo lado positivo do que pelo lado negativo, que é a caminhada ou a bicicleta, né? Essa lei, ela estabelece que qualquer município, qualquer cidade vai ter que agora planejar sua mobilidade, considerando que, em primeiro lugar, transporte público, transportes ativos, ou seja, uma cidade muito mais voltada para as pessoas do que uma cidade voltada para os automóveis. Isso é uma mudança que, por mais que a gente tenha uma política, uma legislação, ela leva tempo para acontecer, né? Não é do dia para a noite. Então, o grande desafio agora é como é que a gente faz essa teoria se tornar prática. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem uma experiência super interessante nessa última gestão do prefeito Haddad, que ele passou a estabelecer que algumas ruas, nos finais de semana, seriam abertas para as pessoas. Então, a Avenida Paulista, que é um marco, né, na cidade de São Paulo, enfim, marco econômico, dos grandes bancos, enfim, agora, aos domingos, ela é aberta para as pessoas, né? E muita gente falava assim, não, então ela é fechada para os carros. Não, não é a Avenida Paulista fechada para os carros, ela é aberta para as pessoas. E é uma retomada do espaço público, você devolver a cidade para as pessoas.
Quando a gente devolve as cidades para as pessoas, significa que a gente vai voltar a ver, por exemplo, crianças nas ruas. Eu acho que o principal indicador hoje, quando a gente fala de uma mobilidade urbana mais sustentável de cidade para as pessoas, é você ter crianças nas ruas brincando. Meu irmão passava o dia brincando, jogando futebol na rua. Será que hoje as crianças têm esse espaço? Será que os pais hoje se sentem seguros para deixar as crianças na rua? Tudo bem, vão falar, não, o problema é a segurança pública. Mas mais do que isso, será que as calçadas são largas o suficiente para que as crianças possam ali ficar brincando em segurança? Será que os carros estão numa velocidade que é baixa o suficiente para que a gente se sinta seguro para estar ali? E aí isso passa por pensar uma cidade, repensar uma cidade voltada para as pessoas e não uma cidade voltada para os automóveis. Uma vez por ano, várias cidades promovem o Dia Mundial Sem Carro. E aí algumas cidades organizam o que chamam de vaga viva, que é você tirar uma vaga do carro e promover alguma atividade cultural, por exemplo, naquela vaga. Isso tenta mostrar que a gente tem aí um espaço para uma evolução cultural, né, do que a gente vê que é o espaço dedicado para os carros e o quanto ele deveria ser devolvido, ou ele originalmente sempre foi das pessoas, e o quanto isso é fundamental para que a gente tenha aí cidades mais habitáveis, mais vivas, mais dinâmicas, né, que as pessoas possam se encontrar nas ruas, que as pessoas possam trocar. Então, quando a gente fala em mobilidade, a gente está falando sim de permitir que as pessoas se desloquem, mas que elas se desloquem, de forma agradável, segura e que elas possam se encontrar nesse caminho, né? Que eu possa, enfim, pegar um ônibus, enfim, e conhecer alguém novo, né? Enfim, que eu não estava prevendo que sentou ali do meu lado, ou que eu esteja ali caminhando e de repente eu estava indo da minha casa para o supermercado, mas eu vi alguma coisa diferente ali acontecendo, um músico ali tocando, eu vou parar por 5 minutos e olhar ali, ou que de repente eu pare ali no caminho, vi uma pessoa numa vitrine e fale, nossa, não tinha reparado nesse mercadinho aqui, vou conhecer. Dentro do automóvel, né, eu saio normalmente com o meu destino pré-definido. Quando eu estou caminhando, por exemplo, as possibilidades de mudança desse caminho e de encontros, elas são possibilidades 1000 e que se multiplicam e que tornam a cidade uma cidade mais voltada para as pessoas.